orar? Senhor, obrigado, Pai, porque nós podemos orar, porque nós podemos nos dirigir ao Senhor, que é o Rei do Universo, que tem tudo sob o Teu controle, e podemos descansar em Ti, confiar em Ti, Senhor, saber que o Senhor conhece tudo, que o Senhor tem controle do tempo, do espaço, da natureza, e não há nada que esteja acontecendo nesse momento que o Senhor não saiba bem, e nós podemos confiar em Ti por isso. Queremos, Senhor, orar, entregar nessa manhã as nossas vidas e pedir que o Senhor esteja conosco nesse culto e nas atividades que a gente tem nessa manhã, que nós a fazemos para o Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A orarmos. Vidas em pois transformar, refrigério pra nos dar, e agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. A orar, Senhor. Vidas em pois transformar, refrigério pra nos dar, e agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Nós vamos cantar mais uma vez essa música. Eu quero te convidar a orar, a se dirigir ao Senhor em oração, silenciosa ou em voz alta, do jeito que você preferir, e que você possa deixar no controle do Senhor tudo o que se passa na sua cabeça, que nós não sabemos, mas o Senhor conhece. E enquanto isso a gente canta novamente esse canto. Vamos orar? Encher-nos com seu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a sua vida viver, nossas vidas em pois transformar, refrigério pra nos dar, e agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Senhor, nós nos unimos aqui em oração porque o Senhor é um Deus que ouve, Pai, as nossas orações. Isso é um grande milagre e só pode acontecer por causa de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida de Jesus, pelo Teu resgate, pelo Teu amor, porque nós podemos aquietar os nossos corações e silenciar o nosso interior para Te ouvir, para receber o Teu abraço, Senhor, o Teu acolhimento
aconchego, Pai, a sua voz, as suas orientações na nossa vida, Pai. Nós como igreja te agradecemos porque podemos junto com os irmãos te louvar nessa manhã. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém? Amém. Tem uma música, a gente estava comentando agora um pouco mais cedo, o pessoal aqui do louvor, que essa música Orar no Senhor é uma música, sei lá, talvez dos anos 70 ou antes. E essa próxima canção é dos anos 80. Já já a gente chega nos anos 90, pessoal. Mas nesses anos 80, a gente tem uma música que ela fala de Natal, que a gente sempre canta no Natal ou na época de Natal. Eu não sei se o dirigente de louvor do culto de Natal estava pensando em colocar essa música, mas eu não me importei muito, para ser bem sincero. Eu nem perguntei. Falei, vou colocar essa música assim mesmo. Porque a gente está na época do Natal e porque é importante a gente entender o sentido de tudo isso. E mais do que entender, que a gente entende, é a gente poder viver esse sentido para que o Natal tenha sentido para as pessoas que não veem sentido no Natal, ou que encaram o Natal com um sentido diferente daquele que ele tem. O Natal é uma festa de aniversário. A gente não pode, pelo menos não deve, né, ir numa festa de aniversário sem o aniversariante, ou comemorar sem ele presente, a não ser que seja uma homenagem, mas enfim, eu estou viajando. A verdade é que Jesus é o Natal. É um momento em que Deus estendeu a mão para a humanidade de um jeito que a gente não merece, e de um jeito criativo e milagroso. Se fez homem para que a gente não possa dizer que Deus não entende o nosso barulho interior. Jesus precisava se retirar de vez em quando para orar, né? Como homem, devia passar pelas mesmas coisas que a gente passa, pelos mesmos conflitos e pelo mesmo barulho, pela mesma gritaria interior. Nas estrelas. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre a terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor sentiu, sua imensa graça recebeu. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Até que um dia seu amor sentir, sua imensa graça
Jesus pra mim. Tudo é Jesus para nós. Ele é digno, Ele é cordeiro, Ele pagou um preço alto, e nós vimos isso domingo passado. Deus proverá para si um cordeiro, e Ele é Jesus, poderoso para salvar. De Deus, Cordeiro é Jesus. Ele pagou um alto preço. Ele pagou um alto preço na cruz por todos nós. Seu nome. Seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, Conselheiro, poderoso pra salvar. Recebe a nossa adoração Recebe, Senhor, a nossa adoração. e a nossa gratidão. Exaltamos o Teu nome, Jesus. Exaltamos o Teu nome. Digno és tu, Senhor. Seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, Conselheiro, poderoso pra salvar. Poderoso. Poderoso pra salvar. Senhor, nós entregamos esse louvor, essa adoração aos Teus pés, Senhor, diante de Ti. Ela é imperfeita, ela é limitada, como nós somos, mas, Senhor, nós cremos que o Senhor é o único digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor, de estar no centro das nossas vidas e acima, Senhor, das nossas vidas. Nós Te agradecemos por esse tempo, entregamos esses momentos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Eu me esqueci, por falta de costume, das ofertas. Então eu quero te convidar a trazer as suas ofertas e nós vamos cantar Seu Nome é Maravilhoso. E a primeira pessoa que vier, me faz a gentileza de abrir aqui a caixinha, tá bom? Faz parte do louvor a gente também trazer as nossas ofertas. Eu pensei, poxa, nós estamos, dando louvores a Deus, entregando aos pés dele. E aí lembrei que a gente faz isso com as ofertas também. Seu Nome é maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, Conselheiro, poderoso pra salvar. Seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, Conselheiro, poderoso pra salvar. Senhor, nós consagramos, Pai, estas ofertas diante
de Ti, assim como as nossas orações, as nossas vidas. Que esse dinheiro, Senhor, se multiplique e sustente a Tua casa de oração. Que o Senhor nos dê, Senhor, obediência, prosperidade, Pai, fidelidade. Nós entregamos essas ofertas com alegria, Senhor, e singeleza de coração. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Bom dia. Para quem eu não disse bom dia, bom dia. Hoje é um dia muito especial para mim. É a última vez que eu prego nessa igreja. Nesse ano. Ano que vem eu não sei. Mas nesse ano é a última vez que eu prego na igreja e eu fiquei pensando muito o que Deus gostaria de falar. Primeiro comigo, para depois falar com você. E eu fui atrás essa semana de Deus fala comigo. E Deus começou a falar comigo sobre Jesus que ora. A gente conhece muita coisa sobre Jesus e oração, principalmente a oração do Pai Nosso, né? É a oração que a gente exercita constantemente, pois aprendemos de Jesus. A gente também conhece um Jesus que estava constantemente disposto a ouvir as orações das pessoas e atendê-las. Atende a mulher Ciro-Fenícia, atende o centurião, atende os cegos, atende os coxos, atende até os amigos dos paralíticos que abrem o telhado, descem Jesus, descem a pessoa ali que precisa ser curada. A gente tem uma noção, às vezes, de que Jesus estava à disposição o tempo todo para atender os pedidos. Não é assim que a gente muitas vezes pensa? A gente não imagina que Jesus em algum momento não estava lá para atender as necessidades das pessoas, pois as necessidades não paravam. 24 horas por dia havia pessoas necessitadas correndo atrás de Jesus, e a impressão que a gente tem é que Jesus estava ali o tempo todo. Pode vir. Não é assim que muitas vezes a gente ora? A gente ora numa expectativa de que o tempo todo Jesus está ali para responder a nossa oração. E a gente até inventou um negócio que é as 3 maneiras de Deus responder a oração feita, não é? Como é que Deus responde? Sim, não e espera, não é? A gente... Muito bem, que versículo que está isso na Bíblia? Alguém uma vez, você já se perguntou? Onde é que está isso na Bíblia? Foi um jeito que a gente inventou na nossa cabeça, por quê? Porque nós temos a ideia de que Jesus está ali só esperando. Pode falar, eu estou aqui, pode falar. A gente tem essa expectativa, a gente tem essa ideia. Mas hoje eu queria levar você, não para a nossa imaginação, mas levar a gente para a Bíblia. E talvez hoje Deus nos mostre algo um pouco diferente desse Jesus o tempo todo disponível. E talvez explique muito por que quando as nossas orações não são atendidas, a gente fica procurando elaborações teológicas, filosóficas, humanas, para tentar responder uma coisa que nos balança muito. O fato de Jesus não estar ali 100% o tempo todo à disposição para responder às nossas orações. Porque quando a gente inventou esses 3 métodos,
nos 3 a gente imaginou que Jesus estava 100% à nossa disposição. Ok, eu queria começar um pouquinho com Filipenses 4, 6 a 7, que é a base que eu gostaria de trabalhar hoje, de um Jesus que talvez seja um pouco diferente daquele que a gente imaginou. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. A ansiedade é muitas vezes o motor da nossa busca de Deus. Seja qualquer nível de ansiedade. Buscamos a Deus porque estamos ansiosos de alguma coisa que necessitamos ou que precisa acontecer. E o versículo diz que é para a gente fazer isso, levar as nossas ansiedades, porque elas existem. Aqui não está sendo questionado se existe ou não, está dito que existe, que nós temos ansiedades, e que essas ansiedades precisam ser levadas diante de Deus em oração, e haverá em nós uma paz, que excede todo entendimento, e vai guardar os nossos corações. Primeira vez que a gente começa a perceber um Jesus diferente, está lá em Lucas 5, versículo 15 e 16. O contexto é, Jesus havia curado um homem de lepra. Eu acho que foi a Esther uma vez que disse que lepra não é só uma doença, é um negócio de exclusão, de assim ser posto para fora. Lepra não era uma doença tipo cegueira, que a pessoa podia estar cega e permanecer ali no meio das pessoas. E esse homem é curado dessa exclusão, ele agora é incluído na sociedade, e ele, quando é incluído na sociedade, ele sai anunciando para todo mundo o que havia sido feito, que ele foi curado. E aí nós temos um Jesus que poderia dar um impulso para o seu ministério agora, de todo mundo estar de olho em Jesus. Jesus curou um homem e incluiu ele na sociedade. Todo mundo agora, opa, vamos correr atrás desse homem que me cura, e não só me cura, mas me inclui dentro da sociedade para que eu seja alguém. De ninguém, passar a ser alguém. Quem não quer isso? Todos nós queremos ser alguém nessa sociedade. A gente transmite isso muitas vezes dizendo, preciso ter um propósito de vida. O que é um propósito de vida? É estar inserido dentro do seu contexto. E esse homem agora começa a anunciar Jesus. O que deveria acontecer, irmãos? Jesus deveria agora estar disponível o tempo todo. Mas veja um pouquinho o versículo 15 e 16. Sua fama, porém, se divulga cada vez mais, e grandes multidões se ajuntam para ouvi-lo e serem curadas das suas enfermidades. Mas ele se retirava para os desertos e ali orava. Temos um Jesus que não está disponível. As necessidades estão ali, não está dizendo isso? As pessoas, multidões, vinham para ser curadas de suas enfermidades. E onde é que vai parar Jesus? Sozinho, no meio do deserto. E aqui tem uma palavrinha que no original ela é muito legal. Essa palavrinha que Jesus se retira. Não é que Jesus se retirou uma vez só. Ela está numa relação de verbo presente contínuo. Ou seja, o tempo todo Jesus fazia isso. Não foi uma vez só que as pessoas estavam vindo para ser curadas, que a multidão estava vindo buscar ele, que uma vez só, Jesus, sei lá, né? Ficou meio assustado com aquele monte de gente, ficou pensando como é que ele ia fazer, e deu uma pane em Jesus, e ele precisou se retirar para o deserto, e foi ficar sozinho uma vez só. Não. A palavra aqui diz de um hábito. Jesus tinha o hábito
de ir orar sozinho. E quando eu digo que Jesus tinha o hábito de orar sozinho, não soa bonito? Não soa? Nossa, que bacana, né? E isso soa bonito porque eu e você não somos os enfermos procurando Ele. Porque se a gente fosse a multidão procurando por Jesus, enfermo, doente, se arrastando, excluído, leproso, e a gente viesse procurar Jesus e Jesus tivesse, dado no pé e deixado a gente, eu duvido que nós olharíamos para essa atitude de Jesus com esses olhos de, não, isso é só um jeito de Deus responder, é só sim, é só não e é só espera. Parece legal, não parece? Desde que a gente não seja o leproso, desde que a gente não seja aquele que está procurando por Jesus, e as pessoas estavam procurando por Jesus, mas Jesus habitualmente deixava elas e ia orar sozinho. É isso que Lucas diz. Isto era costume de Jesus. E não era só Lucas que via isso. Marcos 1:35 coloca de novo Jesus numa relação de oração diferente daquela que nós estamos tão acostumados. Jesus passou um dia inteiro fazendo sinais, prodígios, milagres. Ele, lá em Cafarnaum, na sinagoga, ele expulsa um demônio da vida de um homem. Versículo 28, ele diz que a sua fama começa a se espalhar ali na cidade de Cafarnaum, cura a sogra de Pedro, e Jesus tem um dia inteiro de atividades, e diz que ao pôr do sol, Jesus se ausenta. E versículo 35, agora pela manhã, tendo levantado muito cedo, antes da luz do dia, ele foi e partiu para um lugar solitário e ali orou. É legal quando a gente pensa no endemoniado que foi liberto, não é legal? É muito bacana quando a gente olha e vê a sogra de Pedro sendo curada. Mas as centenas de pessoas que estavam ali na porta, na cidade, que ouviram da fama de Jesus e falaram, vamos para Cafarnaum, vamos lá para aquela sinagoga, vamos encontrar com Jesus, mas chegam lá e não acham Jesus. Eu quero que você pense um pouquinho nisso. O dia inteiro Jesus passou por lá, e a gente só ficou sabendo disso às 5 horas da tarde, mas mesmo assim a gente quer ir e encontrar com Jesus, e quando a gente chega lá, Jesus não está mais, e Jesus deixa tudo para ir orar sozinho, para buscar a Deus sozinho. É estranho essa atitude de Jesus. Mas não é só Lucas, não é só Marcos. Mateus 14:23 fala de um momento muito triste na vida de Jesus. E por que ele estava triste? Porque ele acaba de saber que João Batista tinha sido morto. A única pessoa que o tempo todo lutou por ele, testemunhou dele, deu provas de que ele era o Cordeiro, a única pessoa que o tempo todo esteve ao lado de Jesus, proclamando, indo na frente, mostrando que ele era o Cristo, o Messias, a única pessoa. Não tinham sido os apóstolos, só teve um homem que foi na frente o tempo todo e não vacilou, e não recuou, e não deixou Jesus na mão, e que deu a sua própria vida por ser fiel a Jesus, e essa pessoa agora foi morta. E o que é que Jesus faz?
versículo 12. Então os discípulos, versículo 13. Quando Jesus ouviu sobre o que havia acontecido, a morte de João, ele retirou-se de barco secretamente para um lugar solitário. No meio da sua dor, no meio da sua angústia, no meio da sua perda, da pessoa que mais estava próximo do seu ministério, da pessoa dele, seu primo, parente, morreu. E aí agora ele deixa tudo e vai para um lugar solitário. E aí eu te pergunto mais uma vez, como ficam as pessoas que precisam do Jesus que cura? Ficam sem a cura. Porque Jesus não está lá. Jesus tinha deixado e tinha ido para orar sozinho. Nesse mesmo capítulo, nós temos Jesus que não fica lá só, ele volta, versículo 14, 15, versículo 22, você vai ter aí um Jesus que cura os enfermos, Jesus multiplica, alimenta as pessoas, Jesus volta, mas a sua necessidade diante da morte de João Batista é tão grande de ficar sozinho, que ele volta de novo para ficar sozinho. Versículo 23, então ele despediu as multidões, subiu a montanha sozinho a fim de orar novamente. Agora, quando já tardinha, ele estava só. Jesus parece que tinha uma necessidade de orar sozinho. E não é que ele não se importava com as pessoas, ou que ele não sabia que as pessoas estavam procurando por ele, mas parece que Jesus tem algo dentro dele que o leva a uma busca muito íntima do Pai. E que ele não se satisfaz com essas respostas que muitas vezes nós damos de sim, não, espera, talvez, quem sabe. Ele vai buscar o Pai mesmo diante das expectativas das pessoas. Tem uma expectativa ou não tem de que ele cure? As pessoas estão ali o tempo todo atrás de Jesus, diz que as multidões o seguiam, ou para comer, ou para serem curadas. E isso causa uma expectativa enorme. É ou não é? Se a gente estivesse no meio daquela multidão, nós estaríamos com expectativa de sermos ou alimentados, ou curados, ou termos uma palavra de Deus para nós. Mas Jesus não cede às expectativas. Esse é Jesus. E a gente precisa entender isso, que Jesus não vai ceder às nossas expectativas de oração, simplesmente porque a gente acha que Ele está 100% à disposição. A gente precisa entender isso. Que Ele tem os seus motivos, e os seus motivos, para Ele, são essenciais. E Ele não vai abrir mão porque as pessoas estão o procurando. Lucas fala também de um outro momento em que Jesus se distancia, deixa as pessoas. Lucas 6, 12 e 13. Aqui Jesus está no início do seu ministério. Jesus está para tomar uma decisão extremamente importante. Qual é a decisão? Quem ele vai chamar para ser os discípulos e futuramente os seus apóstolos. E para tomar essa decisão mais importante do seu ministério, esta é a decisão mais importante do ministério dele neste momento. Ele vai definir quem vai andar com ele. E para fazer essa decisão, versículo 12 e 13, agora aconteceu naqueles dias que ele subiu uma montanha para orar e orou continuamente durante toda a noite a Deus.
E quando se fez dia, ele chamou os seus discípulos para junto de si, e deles escolheu 12, a quem ele chamou de apóstolos. Para tomar uma decisão importante, Jesus fica sozinho. Ele vai orar sozinho no alto do monte. Alguns comentaristas dizem, por que Jesus subia ao alto do monte? Não podia orar em qualquer outro lugar? Alguns comentaristas dizem que Jesus subiu ao alto do monte porque daria para perceber, se viesse qualquer pessoa de qualquer lugar, ele saberia e ele conseguiria não ser interrompido na sua oração. Tamanha era a preocupação. Jesus não apenas separa um tempo, mas ele separa o local em que ele vai orar para que nenhuma distração o alcance. Para tomar decisões importantes sem ansiedade, sem expectativas, sem se preocupar com mais nada, exclusivamente com Deus, ele separa um tempo para buscar a Deus sozinho. Eu não sei se você conhecia esse Jesus. Porque normalmente o Jesus que nos é anunciado é um Jesus 100% disponível. Mas a real não era essa. Enquanto ele esteve aqui na terra, isso não foi verdade. A verdade é que Jesus foi procurado muitas vezes e não foi achado. Que muitas pessoas vinham e se frustravam porque achavam que ele estava em Cafarnaum, mas ele não estava lá, ele estava no alto da montanha, lá longe. E se alguém tentasse chegar lá, ele ia perceber e talvez ele fosse mais para longe ainda. Eu não sei se você consegue perceber este Jesus na tua vida diária, de que não é uma relação de sim, não, espera, que resolve as nossas angústias, as nossas buscas, as nossas ansiedades, não adianta isso. Precisa ter algo mais do que isso na nossa vida de oração, e eu acho que é isso que a gente precisa aprender com Jesus. A não ficar cedendo às expectativas da vida. Nós temos vida de oração, mas a gente muitas vezes está cedendo diante do que as pessoas esperam, do que a sociedade espera, do que o futuro tem para nós, e a gente fica cedendo o tempo todo para isso. Às vezes nós cedemos diante da tristeza. A nossa vida de oração não foi aprendida com Jesus, e aí quando alguém morre, e esses 2 anos parece que morreu mais do que devia, a gente se frustra, a gente fica magoado, a gente fica chateado, a gente até desiste porque alguém morreu talvez fisicamente ou morreu nas nossas emoções para a nossa vida e a gente já não enxerga mais essa pessoa e a gente fica frustrado, a gente fica agoniado, a gente fica com uma vida, por que Deus? Não é assim. Porque a gente acha que Jesus está o tempo todo disponível. E parece que Jesus vacilou e alguém morreu. Ou quando temos que tomar uma decisão extremamente importante, e às vezes fica perdido, porque você pergunta para um diz uma coisa, você pergunta para outro, diz outra coisa, você pergunta para outro, diz outra coisa. E aí, ao invés de ajudar na multidão dos conselhos, a gente fica mais confuso ainda. E não consegue tomar a decisão de maneira sábia. Por quê? Porque a gente acha que se a gente orar, Deus vai vir, um anjo vai vir, abrir a porta e falar, vai pela esquerda, meu amigo. E não vai acontecer isso. Alguma coisa a gente precisa aprender de Jesus, que sai e ora sozinho, que o ajuda a tomar decisões. É isso que eu gostaria de dizer para você, porque foi isso que Deus me disse. A gente precisa crescer na nossa vida de oração e parar de achar que é automatizado a coisa.
E aí eu queria terminar com o último momento em que Jesus para e vai orar sozinho. Mateus 26, 36 a 44. Você conhece o contexto. Jesus acabou de tomar a ceia com seus discípulos, Judas saiu para traí-lo, Jesus vai para o Getsêmani, chama 3 dos seus discípulos mais íntimos, vai um pouquinho mais longe com eles, Pedro, Tiago e João, deixa eles e se afasta um pouco mais. Lembra-se? Ficam lá um grupo de discípulos, os 3 aqui, e uma tradução diz que um tiro de pedra, não sei qual era o tamanho da pedra, então não consigo calcular esse negócio. Se fosse um paralelepípedo, deve ser talvez meio metro de distância. Se fosse uma pedrinha pequena, Jesus foi lá longe, eu não sei. O que sei é que ficam 3 grupos, e o mais distante está Jesus sozinho. E você lembra a oração que Jesus faz, não lembra? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Você sabe quantas vezes Jesus orou isso? Uma? Pouquinho mais. Eu estou aceitando chutes. Uma não foi. Oi? Muito bom, Miriam. 3 vezes. Alguma vez você já ouviu aquela história assim que oração repetitiva é coisa dos ímpios, é os pagãos, esse negócio de ficar orando a mesma coisa deve ser coisa dos outros. Mas Jesus ora 3 vezes a mesma oração. Então, se você está orando, não desista, porque você fica com aquela minhoca na cabeça. Opa, e minhoca na cabeça da Esther é aquela que gera filhotes, né? E eu gravei isso, irmã. Né? Então, parece que o negócio vai procriando, né? Então, aquela neura que a gente tem de não posso ficar orando várias vezes a mesma coisa, porque isso é reza. Eu já ouvi isso. Isso deve ser reza. Então, aprenda com Jesus. Se você quer alguma coisa, talvez você precise orar 1, 2, 3, várias vezes. E qual é o resultado desta oração, meu irmão e minha irmã? Você sabe muito bem que Jesus orou pedindo para passar o cálice, sozinho. Ele está sozinho orando. Como é que o Pai responde? Como é que Deus responde essa oração 3 vezes? Era importante, hein? Como é que o Pai responde? Eu não creio que você não saiba como o Pai responde. Eu tenho certeza que você sabe. A gente está aqui hoje porque Deus não respondeu, viu? Você e eu estamos hoje aqui porque esta oração de Jesus não foi respondida. Não sei se alguma vez passou isso pela sua cabeça. Igreja é fruto de oração que não é respondida. Você acha ruim quando a sua oração não é respondida? Mas pare e pense, você só faz parte da igreja porque Deus não responde às orações. Não, a resposta é não. Não responde. Jesus está sozinho, buscando, orando 3 vezes, e o Pai diz, não, você vai passar pela cruz, sim. Você vai beber o cálice, sim. Você vai sim. E aí acontece algo que eu fico surpreso. Porque quando eu penso num Jesus que está 100% à minha disposição, um não para mim é destruidor. Não sei como é para você. Não vou te dar. Não vou fazer,
E você? Eu não sei como é para você. Mas o fato de eu ter visto um Jesus o tempo todo que está ali, de braços abertos, só querendo me dar, quando eu escuto um não, eu fico devastado. Mas Jesus, que teve uma vida de buscar ao Pai acima das expectativas, acima das tristezas, acima das decisões, acima de tudo que as pessoas pensavam sobre ele, esse Jesus, na hora em que ele recebe um não, algo extraordinário acontece. Ele se levanta e tem a sua maior e melhor vitória na vida dele, diante de um não, porque ele soube colocar o Pai o tempo todo à frente das pessoas. Ele soube colocar o Pai o tempo todo à frente das necessidades. Ele soube colocar o Pai o tempo todo acima dos seus próprios discípulos, dos seus próprios amigos. Ele soube colocar Deus acima de tudo, o tempo todo. O que acontece na hora que ele recebe o último não da vida dele? Ele se levanta, e você sabe também a história. Só que agora eu quero que você entenda essa história diante do não de um Jesus que foi buscar o Pai o tempo todo sozinho, e que tinha agora uma estrutura para fazer o não se tornar vontade de Deus para a vida dele. Este não, Jesus faz com que se torne a vontade suprema do Pai. E ele se levanta, ele vai diante dos homens que vinham com tochas, com paus para pegá-lo, e antes que os homens cheguem, Jesus vai lá e diz: o que vocês querem? Quem vocês estão procurando? Se fosse um Jesus devastado, que sempre viveu pelas expectativas das pessoas, ele ia fugir junto com os seus discípulos, porque a expectativa qual era? Vamos embora. Não foi isso que os discípulos fizeram? Se fosse o tempo todo um Jesus que vive a expectativa dos outros, nessa hora, vamos fugir juntos. Se fosse o tempo todo um Jesus que tivesse fugido de enfrentar a morte, como ele teve que enfrentar a morte de João Batista, nessa hora o que ele ia fazer? Vamos embora. Pilatos é pior do que Herodes. Pilatos tem mais autoridade do que o Herodes que mandou matar João Batista, gente. Se com João Batista o negócio já foi feio, você imagina que Jesus sabe bem que Pilatos vai fazer pior ainda do que Herodes fez. Herodes só cortou a cabeça. Pilatos tem mais autoridade e é muito mais cruel, ele manda crucificar, e Jesus sabia ou não sabia? Se o tempo todo a morte fosse um medo na vida dele, e ele não tivesse buscado a Deus acima da própria vida, agora era hora de... Cruz era um negócio que ninguém queria. Nessa hora Jesus não deixa o medo vencê-lo, porque ele tinha buscado o Pai sozinho, e ele sabia que o medo não poderia ser a decisão dele agora, não dá para ser. Quantas vezes o medo, porque a gente não buscou a Deus sozinho, a gente viveu o tempo todo na expectativa de estar tudo bem, a qualidade de vida estar acima de qualquer dor, de qualquer enfermidade. A gente sempre quis a qualidade de vida, e se Jesus, ao invés de buscar qualidade de vida, agora buscou ao Pai, então ele tem condições de não ficar com medo. Eu quero que você entenda que buscar a Deus sozinho é o que vai nos dar estrutura para podermos viver com as pessoas e passarmos pelas coisas mais difíceis da nossa vida, e o não de Deus se transformar no milagre em nós.
A gente precisa entender isso, porque senão nós vamos ficar o tempo todo buscando um Jesus que está só de braços abertos. E o não, ao invés de nos levantar, de nos dar coragem, de tirar o medo, de pôr a gente para frente, de pôr a gente a avançar no reino de Deus, vai fazer a gente encolher. Eu acho que esse é um bom termômetro para a gente medir como vai a nossa vida de verdade. Não é só a aparência. Jesus está tão bem neste momento, tão sólido, tão convicto de quem Ele era, e que este momento, e mesmo que o Pai lhe diga não, Ele está tão fortalecido de ter andado com o Pai várias vezes, é um hábito de Jesus, que Ele é capaz de, no seu último momento, ainda curar a orelha do servo do sacerdote que tinha sido curada, que tinha sido cortada, não é isso? Se Jesus não tivesse bem, você acha que Ele iria curar uma das pessoas que veio para matá-lo? Aqui eu vejo o quanto eu preciso aprender a buscar a Deus sozinho, para poder estar com as pessoas. Aqui eu aprendo o quanto eu preciso buscar a Deus sozinho, eu e Deus, para poder tocar nas pessoas e elas serem curadas. Aqui eu aprendo que não é a expectativa de ser aplaudido que deve mover a nossa vida, a minha vida. Aqui eu aprendo a estar diante do que eu não quero, do que eu não gosto, daquilo que eu não quero fazer, daquilo que eu não gostaria de fazer. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas mesmo assim manter-me como filho de Deus. Ninguém, e eu quero deixar isso bem claro para mim e para você, ninguém diz: Pai, que a Tua vontade seja feita na minha vida, se eu não tiver andado com Deus muitas e muitas e muitas vezes. Ninguém. Isso é loucura. Você já se pegou tendo medo de Deus? Duvidando de Deus? E se Deus não fizer? Aquela expectativa de que vai dar errado, de que a coisa não vai funcionar, de que eu não vou me arriscar, porque se eu me arriscar, e se não der? Sabe o que isso significa? Significa simplesmente que eu, na verdade, não andei sozinho com Deus. Eu sempre estive na expectativa das pessoas. E é essa expectativa das pessoas que me molda, que me impulsiona, que me faz fazer e ficar com medo na hora que eu deveria ser corajoso. Eu queria muito aprender a buscar a Deus sozinho, para poder estar com as pessoas. Foi isso que Jesus fez. Mas muitas vezes a gente fez isso ao contrário. A gente esteve muito com as pessoas e pouco com Deus. E aí na hora das decisões, na hora de encarar a dificuldade, na hora de receber um não, a gente desmorona. Você já teve essa sensação de que o chão sumiu e eu não consigo mais? Já teve essa sensação? Talvez esteja na hora da gente descobrir um Jesus que vai orar sozinho. E os discípulos uma vez disseram: Jesus, ensina a gente a orar.
Só que a gente pensa que essa oração que Jesus ensinou é a oração sempre comunitária, né? É sempre em comunidade. Mas hoje eu acho que eu e você aprendemos um pouquinho diferentes. Tem sim a oração comunitária, tem. Mas tem uma busca individual, pessoal. Para que depois a oração comunitária se torne comunidade mesmo. Primeiro foi com o Pai, depois é com as pessoas. Se eu não sei falar com o Pai pessoalmente, sozinho, como eu oro? Eu sei que eu não estou bem de oração quando eu começo a orar e começo a ensinar a Deus. Não sei se você já teve essa impressão. Você vai orar e você tem que contar para Deus tudo o que está acontecendo, porque parece que Deus não sabe. Sabe quando é que isso acontece muito? Quando a gente vai orar pelos enfermos. Senhor, abençoa esta pessoa que está com 38 graus de febre, ela está passando por uma doença, Senhor, a doença chama assim, assim, assim. Senhor, o Senhor precisa cuidar, porque ele tem um filho, ele tem uma filha. Senhor, o Senhor sabe que ele tem um emprego, o Senhor sabe que vai passar. Você ora assim? Eu muitas vezes quando estou mal, eu oro desse jeito. Parece que Deus não sabe o que está acontecendo, eu tenho que contar para ele, né? Senhor, o senhor não sabia, né? Mas ela está com 38 de febre. Você consegue me entender que quando eu não pus Deus em primeiro lugar e pus Ele em segundo, eu preciso até contar para Ele o que está acontecendo? Hoje, eu gostaria muito de deixar essa última mensagem minha nessa igreja. Existe um Jesus que precisa ser descoberto. A gente precisa descobrir quem é Jesus. Você e eu não sabemos quem é Jesus. Eu quero deixar isso bem claro. Nunca faça Jesus ser tão familiar que você possa até dizer, eu sei o que Deus pensa. Eu sei como Deus age. Não. Estamos sempre diante do mistério de Deus. Você não sabe como Deus responde às orações. Você não sabe. Eu não sei. Não sei. Essa história de sim, não e espera, não funciona sempre. Não funciona. Porque se funcionasse, toda vez que eu recebesse um sim, eu estaria bem. Toda vez que eu recebo um não, eu estaria bem. Toda vez que eu recebo um espera, eu estaria bem. Mas nessa não é a verdade. Eu não estou bem. Eu só estou bem com sim. Descubra Jesus. Abra-se para um Deus que é mais do que a gente imagina. Que tem mais para nós ensinar do que a gente pensa que sabe fazer o certo. Hoje eu vim aqui para mostrar, talvez para você, um Jesus totalmente diferente. Que deixa, assim, o cego e não cura ele. Que deixa, assim, as pessoas lá na porta esperando e não está lá. Descubra esse Jesus na tua vida e talvez, pela graça e a misericórdia dele, nós estaremos fortes o suficientes para passarmos por qualquer coisa na nossa vida, sabendo que Deus vai fazer a vontade dEle, e isso vai me fortalecer. Isto não vai me enfraquecer. Pois foi assim que Jesus recebeu o último não. Ele se fortalece e vai para a cruz. O cristianismo é a única religião que se baseia num Deus que morre, se baseia num Deus que sofre, se baseia num Deus que recebeu um não, ao invés de um sim. O cristianismo é a única religião que precisa ser investigada o tempo todo. Ninguém
conhece a Deus se não andar com Ele pessoalmente. Ninguém. Queria que você fechasse os teus olhos. E eu queria muito que você orasse a Deus pedindo: vem Espírito Santo e me mostra quem realmente o Senhor é. Mais do que eu imagino. Mas eu queria muito que você não ensinasse a Deus, tá? Não tenta ficar ensinando para Deus como Deus vai responder, por favor. Pula essa parte e abre só o teu coração para Ele. É a única coisa que Ele pede. Chega perto dele agora sozinho. Gaste um tempo sozinho com o Senhor na tua vida. Intencionalmente, suba no monte. Deixa as pessoas. Deixa as expectativas de lado. Foca a tua vida em Deus. Pai, obrigado por nos mostrar um caminho diferente nessa manhã, Senhor. Obrigado por nos mostrar um caminho que realmente vence a ansiedade. Obrigado por nos mostrar um caminho pessoal, em que o Senhor nos chama um a um, como o Senhor chamou Jesus. Obrigado, porque a gente não te conhece, a gente não sabe quem o Senhor é. Nós estamos o tempo todo crescendo, te conhecendo um pouquinho mais. Obrigado porque o Senhor tem muito mais para revelar do que a gente já conheceu. Abre nosso coração, Senhor, por um desejo de te buscar sozinhos. Leva a gente pela mão, como uma criança é levada, para te encontrar e estar com o Senhor. E ainda que a gente receba um não, esse não possa nos fortalecer, nos levantar e nos colocar para aceitar a tua vontade. Se o sim for a tua vontade, nós aceitamos. Se o não for a tua vontade, a gente aceita. Se o espera for a tua vontade, a gente aceita também, Senhor. No fundo, não importa como o Senhor responde. Importa é que nós estamos ao teu lado. É no nome de Jesus que nos ensinou e viveu isso é que a gente ora e agradece. Amém, Senhor.